Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E hoje falaremos sobre espaços públicos e a importância de sua preservação como exercício da cidadania. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar aqui sobre espaços públicos, né? Quais espaços públicos vocês costumam frequentar? Então, existem vários exemplos, né? Parques, vocês podem ter bibliotecas, museus, praças, ciclovias. Existem muitos espaços públicos no dia a dia. Na verdade, se você tem dúvida quais são os espaços públicos, né? Se você saiu da sua casa, né? Você atravessou aí o limite, né? Do seu portão aí, saindo da sua casa, você foi para a rua, você tem uma série de espaços públicos, né? Que a gente precisa conhecer e preservar. Seja centro esportivo, centro de assistência, centros educacionais, avenidas, ciclovias, vários exemplos que eu já havia mencionado. Então, por que é importante refletir sobre isso, pessoal? Só um exemplo, né, para vocês pensarem em respeito com o espaço público, né? Imaginem uma praça, né? Uma praça, muitas vezes, as pessoas às vezes levam seus animais de estimação para passear, né? E às vezes não tomam os cuidados, né? De, por exemplo, se o animal, né, ele vai lá e usa a praça como banheiro, por exemplo, né? E não limpa depois. Né? A gente vê quantas praças ficam feias, né? E ficam quase, né, impossível de você fazer um passeio agradável naquela praça porque as pessoas não respeitaram aquele espaço público, porque levaram seus animais ali e não limparam depois que eles usaram como banheiro ali o ambiente público, né? Então, existem muitos outros exemplos de respeito com o espaço público, mas eu só trouxe esse aqui para vocês refletirem um pouco, né? Onde termina, né, o meu direito e começa o do outro, na verdade o direito comum, na verdade, né? Todos têm direito de usar esses espaços públicos em boas condições, então é importante conhecê-los, aproveitá-los, visitá-los, né? Conhecer, mas com bastante respeito para que todos possam ter, né, esse bem comum. Mas vamos voltar a falar aqui da Vilma Click, né? A Vilma Click também aprecia muito esses espaços públicos. Ela tem o seu espaço público favorito, que está a 5 minutos da sua casa. É um local onde ela faz vários ensaios, mas ela também vai lá muitas vezes para só observar o pôr do sol, pensar um pouco na vida, né? E muitas vezes quando ela está pensando aí, né, nesses espaços públicos, ela começa a refletir sobre alguns temas da vida, né? E ela trouxe uma reflexão, né, que eu vou comentar aqui com vocês, que ela começou a pensar num desses espaços públicos. Vamos ver? Então a Vilma Click, ela decidiu fazer marketing digital das suas fotos, né? Ela é fotógrafa, isso é bem bacana, né? É interessante que ela faça e para isso ela criou uma conta nas redes sociais e aí realizando a divulgação para os seus amigos mais próximos, olha o que aconteceu. Logo no primeiro dia ela conseguiu um marco de 40 seguidores, mas depois ela percebeu que não era sempre esses 40, né? Após esse marco, ó, no segundo dia ela conseguiu mais 14, no terceiro dia também mais 14, no terceiro também, e assim sucessivamente durante os próximos dias, né? Durante a primeira semana. E se esse comportamento fosse mantido, né? Será que ela conseguiria, nos próximos 30 dias, quantos seguidores? Se for mantido esse padrão de sempre 14 seguidores que está aumentando por dia. Então, ela estava lá naquele espaço público, refletindo ali nas suas redes sociais, no seu marketing digital que ela faz, as fotografias, e ela se deparou com esse problema pessoal, que ela quer pensar e refletir um pouco sobre quantos seguidores que ela vai conseguir daqui a 30 dias, e ela resolveu agora buscar essa resposta. Vamos ver? Então, como que a matemática vai ajudar a Vilma aqui nesse problema? Observem que ela vai usar a fórmula da PA e quais são os dados aqui que a gente vai usar. Então, ela sabia que no primeiro dia ela conseguiu 40 seguidores. Esse número seria qual, pessoal, na fórmula? O A1, o primeiro termo, ok? Depois ela descobriu o quê? Que ela conseguia 14 novos seguidores por dia, depois, a partir do segundo dia, né? Então, mais 14, sempre somando aí. Então, ela acabou de descobrir um padrão, né, ali da progressão aritmética, que a razão vale 14, ok? Então, ela tem ali o R14, que a gente substituiu ali na fórmula, e como ela queria saber daqui 30 dias, né, ela colocou ali o N valendo 30. E agora é só fazer os cálculos. Vamos ver como que ficam aqui os cálculos, ó. Primeiro, sempre
Começamos por qual parte, pessoal? Eu já havia comentado antes, sempre entre parênteses. Então, 30 menos 1, 29, certo? Depois, qual que é a prioridade das operações? Multiplicação. Então, 29 vezes 14, 406. Aí, por último, você faz ali a soma, você chega em 40 mais 406, 446. Então, ela usou a fórmula da progressão aritmética e descobriu que depois de 30 dias, ela ia ter 446 seguidores. E essa é uma estimativa para um mês, né? Mas ela poderia ver para mais tempo, para ver um planejamento aí bacana aí do seu marketing digital que ela está fazendo nas redes sociais. Então, a progressão aritmética ela pode ajudar em vários contextos e ajudou agora a Vilma a pensar aí na quantidade de seguidores porque ela notou um padrão fixo de aumento de seguidores por dia. Ok? Então, repassem aí esses cálculos, é importante sempre vocês pegarem aí, anotar e refletir fazendo as contas junto, né? Para vocês poderem perceber qual foi cada conta que foi feita e vocês também acompanharem treinando, tá certo? Solta a vinheta da curiosidade. Então, e quando enunciamos nessa relação entre o dinheiro e tempo, surgem aí os sistemas de juros. Vamos falar da diferença, né? Juros simples versus juros compostos. Quando que eu uso juros simples? Ou como ele é aplicado? Vamos responder principalmente essa segunda questão, né? Como juros simples são aplicados? Então, o que acontece com juros simples? Quando você tem um sistema de juros simples, só o capital ele rende juros. Então você tem qual característica nesse modelo, né? Os juros eles se mantêm iguais em todo o período. Como que isso funciona se você pegar um exemplo? Vamos ver? Nesse exemplo aqui, olha o que nos diz. Nós temos o seguinte enunciado. Então, calcule os juros simples produzidos por um capital de R$1.000 a 1% ao mês durante 4 meses. Então, vamos pensar no seguinte. Nós queremos, né, juros simples, o capital, né, que é o valor inicial, a taxa, e temos também o prazo. Pegando esses 3 elementos, capital, que é o valor inicial, a taxa de juros e o prazo, nós conseguimos estruturar a nossa solução do problema. Então, podemos primeiro trazer uma tabela aqui. Nessa tabela, ela vai ajudar você a perceber a estrutura do juros simples. Você tem um capital de R$1.000, ele rende aí 1%, então, ó, 1% de 1.000 no primeiro período, dá R$10, 1% de 1.000 novamente, R$10, mais uma vez 1% de 1.000 e novamente aqui se repete. Então, os juros ficam fixos a cada período porque você não tem aqui os juros sobre juros que aparecerá a seguir nos juros compostos. Então, você tem aqui a soma dos juros deles, você tem os R$40. Então, fazer uma tabela assim se torna prático, né, para você pensar nos juros, mas é possível pensar também por meio de uma fórmula. Então, pensando com a fórmula básica do juros simples, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o prazo, você faria apenas um processo multiplicativo pegando essas informações e você também chegaria no mesmo valor para os juros. Então, fazendo aqui a substituição na fórmula que acabamos de ver, capital vezes a taxa vezes o prazo, o capital era de R$1.000, a taxa era de 1%, aqui já dividida por 100, 0,01, vezes os 4 períodos, nós temos os juros que achamos lá na tabela, R$40. Mas e se esse mesmo problema fosse de juros compostos? O que mudaria? Vamos ver a seguir? Então, temos aqui mais uma vez o mesmo problema, a única diferença é que realmente vamos trabalhar no sistema aí dos juros compostos, né? Então, aqui você tem novamente a taxa igual ao período, né? E você tem o mesmo capital. Aí vamos ver então na sequência como que vai ficar. Então, aqui primeiro com uma tabela, você percebe aqui que você teria, ó, no primeiro período 1.000, você coloca 1%, dá 10, aí você tem que ir acumulando montante para ter os juros sobre juros, né? 1.010, então agora o próximo juros você coloca sobre o 1.010, 1% de 1.010 vai dar R$10,10, aí você vai acumulando, vai dar R$1.020,10, você coloca agora nesse novo valor 1%, e aí você vai acumulando para o que você precisa fazer esse processo de juros sobre juros. No final, nós chegamos aqui nesse montante de R$1.040,60.
E como lá no juros simples achamos R$ 40 de juros, o acumulativo do montante, né, seria R$ 1.000,40, sem esses centavos. A diferença deu pequena, porque trata-se, né, de um período baixo, né? E aí você tem uma diferença pequena entre os juros simples e o compostos, né? Então, nesse caso, a diferença deu baixa. Então, a fórmula que nós temos para o montante a juros compostos é essa daqui, capital mais a taxa elevada ao período, e fazendo o processo de substituição, você teria aqui o mesmo valor que acabamos de achar na HP, né? Substituindo 1.000, que é o capital, o 1 é da fórmula, a taxa de 1% já dividida por 100 elevado a 4. Aqui, para fazer a potência, aproveite também a função da potência lá na sua HP 12C, que é só fazer, né, elevado à quarta, e aí você chega nesse valor da 1.040,60, que é o valor que achamos tanto na tabela, como também achamos anteriormente, já mostrando na HP com as funções específicas financeiras. Então, pessoal, eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês sobre PA e PG, né? Você sabia que os juros simples e os juros compostos, né, eles estão relacionados com PA e PG? Na verdade, aqui traz, né, juros simples que está relacionado com a PA e os juros compostos com a PG. Então, esses dois sistemas de juros, eles têm também aí como pano de fundo os temas que estamos tratando aqui nas nossas aulas, as progressões, ok? Então, pessoal, mais uma vez aí os vídeos, né? Assistam os vídeos no Saiba Mais para poder complementar os estudos e a nossa frase de conclusão para vocês refletirem mais uma vez aqui no tema da nossa aula Cidadania. Nos integramos com os demais cidadãos de um bairro, cidade, estado, país por compartilhar espaços públicos com respeito e contribuir para a sua preservação. Desta forma, sempre devemos ajudar a preservar os espaços públicos. Ótimos estudos!